Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembrei de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. Jesus começa o evangelho de hoje falando do Espírito Santo, mas em seguida ele começa a falar de perseguição, de rejeição, expulsão, até morte. Isso chama a atenção porque normalmente a gente associa o Espírito Santo com consolo, com paz, com força interior, mas Jesus aqui liga o Espírito ao testemunho. E testemunho no Evangelho quase nunca acontece sem custo. O Espírito da verdade dará testemunho de mim e vós também dareis testemunho. O Espírito Santo não vem apenas para fazer alguém sentir Deus. Ele vem para sustentar a fidelidade. Quando permanecer em Cristo, começa a custar alguma coisa. Porque existe uma fé que funciona enquanto está tudo bem, enquanto ninguém critica, enquanto seguir Jesus não cria conflito. E o Evangelho não interfere em escolhas concretas da vida. Mas quando a fidelidade começa a mexer nas relações, nas decisões, até na imagem que os outros fazem de nós, muita gente recua. E Jesus sabe disso, por isso ele não ilude os discípulos. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Isso aqui não era apenas perder um lugar no espaço religioso. A sinagoga era convivência, era reconhecimento, pertencimento. E ser expulso significava virar alguém desconfortável para o ambiente. Alguém que passou a incomodar por causa de Cristo. E talvez uma das maiores dificuldades hoje seja essa. Querer seguir Jesus sem desagradar ninguém. Só que chega uma hora em que o evangelho cria tensão. E não porque o cristão procura um confronto, mas porque nem sempre a verdade cabe dentro da lógica do mundo. E então Jesus diz: virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Isso mostra que alguém pode falar em nome de Deus sem realmente conhecer o coração de Deus. Nem todo discurso religioso nasce do Espírito Santo, porque existe um jeito de defender a verdade sem parecer com Cristo. Existe um zelo duro, agressivo, orgulhoso, que usa Deus, mas não revela Deus. Os que perseguiriam os discípulos, eles acreditaram estar defendendo a fé, mas estavam rejeitando justamente aquele que o Pai enviou. Por isso Jesus chama o Espírito de Espírito da verdade, porque o Espírito Santo não transforma ninguém em fanático, ele conforma a pessoa a Cristo. E Cristo não esmagava pessoas para vencer discussões, ele permanecia fiel ao Pai até a cruz. Então o testemunho cristão verdadeiro não nasce de uma necessidade de parecer forte, nasce de uma comunhão tão profunda com Jesus que a pessoa até prefere perder aplausos do que perder a fidelidade. E tem outro detalhe nesse evangelho: Jesus avisa tudo antes. Eu vos digo isto para que a vossa fé não seja abalada. É como quem prepara o coração dos discípulos para o momento. Porque quando a dor chega sem aviso,
ela confunde. Mas quando Cristo já tinha falado, o sofrimento ele existe, mas deixa de parecer abandono. E isso que muita gente precisa lembrar. O fato de existir luta não significa ausência de Deus. Às vezes é justamente na permanência, na fidelidade, em escolher diariamente continuar, que o Espírito Santo mais trabalha dentro de nós. O Paráclito, ele não elimina toda dor, mas sustenta a verdade dentro de nós quando seria até fácil desistir. Tem gente que permanece com Jesus só enquanto Jesus não custa nada, mas o Evangelho nos mostra que o Espírito Santo forma testemunhas, não pessoas impecáveis, testemunhas. Gente que talvez até tenha medo, mas não abandona Cristo, que cai e retorna, que continua. A sua fé permanece só enquanto não custa ou continua também quando começa a doer? Se deixa transformar. Até amanhã, meu povo. Paz e bem.